pessoal, vamos iniciar mais uma prosa cultural com a assessora de graduação Viviane Fernandes, falando sobre ler e escrever, competência de todas as áreas. Seja bem-vinda, Viviane. Obrigada, Joana. É um prazer estar aqui falando para vocês sobre essas competências que cabem a todas as áreas, ler e escrever. Eu fico muito admirada porque ela, mesmo não sendo professora de língua portuguesa, vem falar que ler e escrever é competência de todas as áreas. Até porque ler e escrever é libertador. Como você analisa, encara isso dentro da vertente acadêmica, Viviane? Então, antes de iniciar falar da vertente acadêmica, eu gosto muito de lembrar da questão do letramento. Mas daquele letramento que a gente tem um entendimento lá de quando a criança está sendo inserida no mundo letrado. O que é esse mundo letrado? É quando ela sabe que determinado estabelecimento, por exemplo, né, ele é aquele estabelecimento, o nome dele, estou tentando não divulgar Sim. coisas, pessoas, né? Por quê? Por conta da cor. Então, ela já sabe que aquele supermercado é o supermercado X, porque ele remete à cor, ela já começa a entender a letra dele que vem. Então, eu acredito que o ler vem desde essa época. Né? E é lógico que tem os rabiscos das crianças, né? Que são os desenhos que ela começa a fazer. Mas quando chega não só na academia, mas na educação básica e depois, em seguida, né, na academia, nós, e aí eu falo nós, né, enquanto professores, professoras, que nem sempre são licenciados, de ter esse entendimento da necessidade da leitura e da escrita dentro daquela área dele, dentro daquele saber que ele está, né, tentando passar aquele conhecimento para o aluno. Então, por exemplo, a matemática, né? Antes, a matemática era só número, mas a matemática ela não pode ser só número. Né? Vamos pensar nas questões, problemas, né, que a gente fazia desde lá da nossa educação básica. Né? Ele tem que ter toda uma redação, e uma redação ela tem que ser objetiva, ela tem que ser de forma que dê o entendimento à interpretação de cada aluno para que não tenha erros. Né? Então, essa leitura, ela começa desde essa época. Né? E não pode ser diferente da nossa matemática atual do ensino superior. Né? Então, vamos pensar nas engenharias. Né? As engenharias que a gente pensa que é exatas o tempo todo. Né? A gente tem que lembrar que o aluno tem que fazer um relatório, ele tem que ler o relatório, né? Ele tem que prestar contas, né? E muitas das vezes tem que ser por escrito. Né? E a gente tem que lembrar que nós estamos no meio acadêmico que vive da pesquisa, do ensino, da extensão. Então, a todo momento, a leitura e a escrita é imprescindível para esses alunos. Além do mundo acadêmico. Sim. Né, faz com que esse sujeito se sinta protagonista do seu meio. Porque Paulo Freire não precisou de utilizar instrumentos mirabolantes nenhum. Na verdade, o que foi importante ali é fazer com que esse sujeito se tornasse protagonista utilizando os recursos que ele tinha. Sim. Então, eu acredito que a própria pedagogia em si, eu acho que traz esse aparato, forma, né, nessa conotação, não é mesmo, Viviane? Sim. Quando você fala da pedagogia, eu me remeto muito à educação básica. Né? Então, ao remeter à educação básica, eu lembro assim, dos programas existentes, né, para que o aluno realmente ele conheça e reconheça esse mundo da leitura, da escrita, né, e quando isso não pode se perder. Sabe, eu falo sempre que, quando eu estava, né, na educação básica, que tem um certo momento que as pessoas, independente de ser o aluno, o estudante, independente de ser o professor, ele se perde desse mundo. Sabe, ali entre o 5º, 6º ano, mais ou menos, eles se perdem. Né? E aí a gente tem que entender que aquilo faz parte de outros processos. Né? E assim, por exemplo, vamos pensar agora no ensino superior, quando o aluno vai tentar o Enem. A prova é toda interpretativa. Então, se naquele tempo atrás eu me perdi nesse meio, pode ser que esse aluno vai se perder também, né, na época de fazer a prova dele do Enem.
né? E assim, eu entendo que quando a gente faz, a gente tem a certeza do que estamos fazendo e temos não é só certeza, né? Eu tenho, a palavra me foge agora, mas se lembrar me ajuda. Claro, claro, Mas uma vertente, sabe, assim, aquele conceito está muito claro para mim. Quando o conceito está uma muito claro para consistência. mim, isso, eu consigo desenvolver tudo, ou seja, se eu estou falando do Enem, eu consigo fazer a prova do Enem com mais segurança. É É a isso. consistência do conhecimento. Isso. Então, o conceito está claro para mim, eu consigo E fazer. aproveitando essa deixa, porque a consistência também é a relação do conceito aproximado, do conceito mais incisivo, do conceito contextual. Você concorda com isso? Sim, concordo. É importante também, né, que sempre que a gente fala de leitura e escrita, a gente não fala do agora. É algo que precisa estar sendo desenvolvido desde que, né, eu estou no mundo, eu me faço estar no mundo. Então, a importância, assim, dessa leitura, essa escrita, ser para minha criança, por exemplo, né, aí eu vou falar para as mães, né, Ótimo. enquanto mãe. Hoje, eu trabalho com a minha filha, ela sempre pergunta assim, vai dormir, então conta a história, mamãe. Aí é impressionante, né? Porque é uma questão mais atual, ela sempre pede a história da Chapeuzinho Vermelho. Só que ela já sabe a história toda. Mas aí ela mesma vai trabalhando essa história junto comigo. Ou seja, ela não está num processo de escrita. Mas se eu continuar da mesma forma com ela, trabalhando, né, a memória dela, a imaginação, quando ela for passar isso para uma escrita, ela vai ter segurança. Aí voltando na questão do conceito, que ela não sabe o que quer ler, ela não sabe o que quer escrever, mas quando chegar esse conceito para ela, né, essa questão vai estar muito mais clara E contextual. né, ela vai conseguir contextualizar muito mais, né, do que a criança que a gente não tem isso. Então, quer dizer, a leitura e a escrita, o tempo todo nós começamos falando só da escola, mas ela não está presa só à escola, né? Que aí eu volto um pouquinho no letramento de novo, quer dizer, a criança não estava na escola, né? É uma questão social, né? E é uma questão familiar também. Nossa, é um assunto aqui que ficaríamos horas e horas conversando, porque é um assunto que eu gosto e eu sou uma especialista na área para poder trazer tanta informação. Porém, nosso tempo está se encerrando e eu gostaria muito de agradecer a Viviane Eu que agradeço. pela presença, por compartilhar e agregar conhecimento com a gente de uma forma contextual. Muito obrigada, eu que agradeço estar aqui com vocês, né? Assim, a gente gostaria de estar dissertando, Verdade. né? Trazendo um contexto teórico, mas eu penso parabenizar você por esse momento, porque não é um momento teórico. É um momento de vivência, de experiência, né, e de trazer para esse mundo, né, que está aí do outro lado das telas, né, uma questão que, às vezes, quer dizer, a mãe não entende que ler uma história para a criança, às vezes ela mesma contar, né, da memória, às vezes a gente está cansado e eu vejo a Ana Clara falar assim, eu quero contar uma história, que conta uma história para a mamãe, para mim. E aí eu falo com ela assim, a mamãe hoje não vai contar da cabeça, não vai ser do livro, porque a gente já está cansada, a gente quer desligar as luzes, quer que eles durmam, né, e durmam rápido. Então assim, mas quer dizer, eu, né, enquanto mãe, contei para ela a história, né, ela absorveu aquela história, quer dizer, eu não deixei de cumprir aquele papel no momento, não levei o livro porque eu estava mais cansada, mas tem um dia também que eu levo o livro. Por quê? Porque eu vou mostrando para ela as letras, né? Então, assim, novamente, parabenizo, porque acredito que é muito importante, né? Tem toda uma relevância, a gente está levando para esse meio, né, de vocês aí dentro de casa, esse momento para dizer, né, olha, isso é importante. E fazer com que todo esse conhecimento não fique só na academia, porque a universidade tem aí com certeza um carinho, uma parceria com a comunidade, porque não existe a academia, não é o lado acadêmico sem a comunidade. Sim. E a Univale é uma universidade que não para. Então estamos aqui para poder agregar cada vez mais o conhecimento. Então, gostaria de agradecer a você, Viviane, pela disponibilidade, por agregar mais uma vez um conteúdo que é muito interessante. Eu agradeço a você que nos assiste, nos acompanha e até a próxima Prosa Cultural. Até mais!